Amigos e irmãos, vamos estar falando de batalha da mente. A maior batalha de nossas vidas acontece na nossa mente. É um verdadeiro campo de batalha. Nossos pensamentos influenciam nossas ações. Ali se decide vitória ou derrota. Em Romanos 12, versículo 8 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Irmãos e amigos, nossa mente está cheia de enganos e princípios falsos que não nos permite ver as coisas como o Criador vê e nem sentir. E é necessário uma renovação da mente para dar novo sentido à vida, com conhecimentos necessários a uma vida melhor, sabendo separar, distinguir coração e mente. Que segundo as Sagradas Escrituras, enganoso é o vosso coração. Então, pensar com o coração ou pensar com a mente? Boa pergunta. Pensar com o coração é ser emocional, sentimental, é ser sensível às emoções. Já pensar com a mente é ser racional, é correr risco, é ser frio e até insensível. É preciso, então, dosar. Tem que haver um equilíbrio entre as duas partes, nem muito emocional, nem muito coração, nem muito mente. Tem que haver um equilíbrio. E a neuroquímica cerebral, ela vai nos explicar isso. Então, ao alterar a neuroquímica cerebral, as práticas espirituais oferecem uma sensação de paz, felicidade e segurança, enquanto reduzem os sintomas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse. E se a mente está doente, seu corpo fatalmente estará doente. Vai acabar ficando doente também. E quem domina o corpo é a mente. Então, seu corpo fatalmente ficará doente também. Então, não deixe que os sentimentos negativos, como ódio, rancor, ira, raiva, substitua, então, esses sentimentos. Aprenda a amar, largue o ódio. Se sente muito rancor, aprenda a perdoar, pois você também foi perdoado. Não se ire sem motivo. A mente cheia de coisas negativas, ela te impede de seguir, irmãos. Sua vida não anda, não deslancha, ela te bloqueia, te destrava. Então, é necessário, ela te trava. Então, é necessário, destravar a sua mente, para acontecer exatamente o contrário. Esses pensamentos, eles te travam. Então, é necessário, destravar a mente. Por quê? Porque o inferno e os seus adeptos, sim, o inimigo de nossas almas, eles não terão poder mais na sua mente. Se você crê e se você recebe, você, em conformidade com a palavra, diz assim seja. E para explicar aqui um pouquinho melhor, nós vamos estar falando também de tortura psicológica, que é o abuso emocional. Que o abuso emocional é um conjunto de agressões sistemáticas ao fator psicológico das vítimas, levando-as ao sofrimento sem necessariamente ter um contato físico. Às vezes é um sofrimento mais na mente do que físico. Por isso que tem essa diferença ali entre emoção e razão. É uma agressão física para intimidar ou para manipular ou para punir.
Às vezes não tem essa agressão física, necessariamente. Não tem esse contato. A punição é toda na mente. São atos verbais ou não verbais, né? Que pode ser através de uma palavra mal falada, maldita, ou ainda um olhar malicioso, um olhar de punição, né? Aquela expressão de ódio, fisicamente falando, mas às vezes sem sair nenhuma palavra. Então, são essas expressões verbais ou não verbais, isolados ou repetidos, de forma intencional para causar dano ou sofrimento àquele que está sendo agredido. Então, o agressor ali, aquele que está praticando ali a tortura psicológica, ele faz tudo isso com aquele que ele quer atingir. O objetivo dele é de causar um sofrimento, um dano. Às vezes, ele nem precisa fazer fisicamente falando, até com seu olhar, com o seu jeito ali peculiar, a pessoa já sabe que naquele momento ele está querendo dizer aquela ou aquela outra coisa. Ele está ali dando a entender. O que causa tanto ou mais traumas e danos ao agredido, esse abuso emocional, ele desencadeia somatização de doenças, como ansiedade, depressão, distúrbios na alimentação, no sono, transtornos de estresse pós-traumático. É muito importante que as pessoas busquem ajuda psicológica e espiritual, porque as duas andam juntas. Também de um amigo ou familiar que pode estar sempre por perto para dar aquele apoio, pois a pessoa que está envolvida ali, ela quase sempre ela se sente sem energia para procurar ajuda, tanto do profissional como do amigo, do familiar ou do conselheiro. Isso tudo causa consequências, meus irmãos e meus amigos. Então, quais são as consequências do abuso emocional no transtorno psicológico? Abuso emocional e transtorno psicológico, que uma coisa leva a outra. Quais são as consequências? Se for na infância, praticado pelos pais, pelos avós ali, por pessoas bem próximas, né? Pode provocar um atraso no desenvolvimento, causando então timidez na criança, uma expressão de ira, ela está sempre irada, nervosa, também medo, insegurança, pesadelos noturnos, mau comportamento, seja ele na escola ou com os familiares, no seu meio ali de convívio. E ela pode então expressar até que não ama os pais. Quantas vezes você escutou alguma criança dizer que ela não gosta do pai ou da mãe, daquele ente querido ali? Por quê? Porque ela está sendo torturada, psicologicamente falando. Então, ela manifesta, porque ela é natural, ela expressa, quando ela tem, né, essa consciência de expressar. E o bullying? O bullying começa com abuso psicológico e leva à violência física. Uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia nos fala que um abismo puxa outro, um abismo leva a outro abismo. E lá na vida adulta, como eu acabei de detalhar para vocês ali a respeito dos idosos no outro vídeo, que eu falava ali do abuso psicológico nos idosos, né? Acontece de várias formas, mas aqui na vida adulta vai causar então uma autoestima baixa, vai gerar então depressão em qualquer idade da fase ali adulta, gerando prejuízos no ambiente profissional, pessoal, causando então um enorme estrago na vida do envolvido. Você vê ali um jovem que tem muito potencial para se dar muito bem na área profissional. Tem curso superior, sabe se expressar, tem condições financeiras para isso, mas não deslancha. Por quê, irmãos? Por quê, amigos? Porque ele está sofrendo isso aqui, ó, essa tortura psicológica. Ele está passando por essa espécie que a autoestima dele está baixíssima, ele não consegue ter desenvoltura devida. E essa tortura psicológica aqui, ela pode vir dos familiares bem próximos. E esse jovem com esse potencial todo, ele está travado. Então é necessário destravar, é necessário o desbloqueio emocional. E o apoio espiritual, ele é importantíssimo. Saber acolher a vítima é nosso papel, é nosso dever enquanto terapeutas familiares e conselheiros espirituais. Escutar, compreender. A psicoterapia é o caminho mais adequado. Não podemos descartar também os tratamentos, né, medicamentosos.
para ajudar a vítima, que pode até se autolesionar, se cortar mesmo, causar lesão em si mesmo. Como? Tem um exemplo aí muito simples. Arrancar os próprios cabelos. Eu estou tratando de uma pessoa que faz isso. Ela, quando ela está muito nervosa, é um estudo de caso, irmãos. Ela arranca os próprios cabelos. Claro que não arranca com a intensidade toda, ela arranca, chega a sair mechas de cabelo em suas mãos, sim. Ela arranca os próprios cabelos. E uma criancinha que eu vi, estou tratando uma jovem adulta e estou tratando uma criancinha. Ela também arranca os chumaços de cabelo, o cabelinho cacheado, ela consegue arrancar chumaços de cabelo para chamar a atenção da mãe. Provavelmente ela também está sofrendo tortura psicológica. Essa criancinha, então aqui eu estou dando 2 exemplos, desse de arrancar e puxar os cabelos, para causar em si mesmo dor, Então ela tem a intenção de se ferir, e ela pode fazer isso com agulhas e giletes. Tratei de uma adolescente com 13 para 14 anos, que havia tentado suicídio, mas antes de tentar suicídio com medicamentos, ela havia se cortado. Primeiro ela começou tirando o apontador, aquela giletinha do apontador, aquela parte ali, pérfuro cortante do apontador, um simples apontador, mãe e pai que está aí do outro lado. Ela tirou aquele apontador e ela estava se cortando toda noite com aquele apontador. E no outro dia, para que os pais não percebessem, os alunos na escola e os professores, ela ia sempre de mangas compridas, para que ninguém visse. Aí ela começou a evoluir, ela começou a pegar agulhas mesmo de casa e se riscava toda, ela começou a intensificar os cortes. Eu vivi, eu tratei essa moça. Ela chegou ao ponto de tomar medicamentos para tirar a sua própria vida. Então, só aqui eu estou relatando para vocês 3 casos diferentes. Uma criança puxando os cabelos, arrancando mesmo. Outra adolescente, arrancando também os cabelos. Uma jovem adulta arrancando os cabelos. E uma adolescente se cortando, se ferindo com objetos pérfuro-cortantes. Que esse é o nome que se dá a esses objetos. Mas elas ainda podem fazer mais, de forma mais intensa, mais violenta ainda. Elas podem atear fogo no próprio corpo. Temos aí, irmãos, um exemplo agora, há pouco tempo, recente aí na mídia, que é de uma menina de 9 anos, aqui do interior de São Paulo, que agora nesse momento estou em passeio em São Paulo, estou gravando esses vídeos aqui em São Paulo, e ela é do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Essa criancinha, ela jogou álcool em seu próprio corpo e ateou fogo. Segundo o relato ali da história, o pai dela já havia saindo com a filha, com a irmã dela de 8 anos de idade. Ela tem 9 anos, estava ficando para trás. Provavelmente se sentiu sozinha e a sensação de abandonada, e ela, para chamar a atenção, para impedir que seu pai saísse com a outra irmã e a deixasse sozinha, ela ateou fogo no próprio corpinho e ela jogou álcool e ateou fogo. Aí o pai, ali, numa atitude de desespero, foi tirar a roupa dela ali e tal, foi prestar os primeiros socorros. E ele, é claro que foi, né, vai ser processado ali, porque tem um crime ali em questão. Tem um crime ali em questão, e esse crime está sendo investigado, e eu não estou aqui no papel de quem julga, de quem aponta, de quem condena. Somente o pai pode fazer isso. Eu estou aqui no papel de quem cuida primeiramente da alma e do espírito, de quem quer com boa intenção e com preparo que estou tendo diretamente do meu pai cuidar das coisas profundas, das coisas internas, para poder levar você que está aí do outro lado a entender também se tem casos parecidos e semelhantes na sua família. A minha intenção é essa. Então, fiquem vocês atentos também a toda espécie de tortura psicológica. Há com as crianças, há com os alunos ali na escola, que é o bullying, né, conhecido muito. Há com os adultos, há com a mulher no seu ambiente familiar, sofrendo ali por agressão doméstica e psicológica por parte do seu marido, do seu esposo, do seu padrasto, que às vezes pode ser de um padrasto, de uma madrasta, pode ser de qualquer pessoa. Você que está havendo um ambiente de tortura psicológica, e isso é chamado também de abuso emocional. Então nós, enquanto estamos do outro lado, na posição de quem observa, nós temos que saber identificar isso para cuidar. Não é ver e apontar, é ver, trazer para si, começar a pesquisar e buscar formas de ajudar, formas de cuidar. Porque a fé sempre esteve junto com
com as atitudes. A gente tem que exercer a fé e boas ações. Nós temos que praticar a fé. Praticar a fé é ver, ouvir, falar se necessário e orar, interceder, buscar para aquela pessoa que está pedindo socorro. E às vezes esse socorro é silencioso. Não se escuta o grito de uma mulher que é abusada pelo marido. Muitas das vezes você não sabe. Ela expressa isso quando ela engorda muito, ela expressa isso quando ela manifesta na sua pele, na própria pele, erupções cutâneas, quando ela começa a ter problemas de pele, quando ela começa a engordar, quando ela diminui o sono, a qualidade do sono, ela não está dormindo direito, por isso ela come mais, e por isso ela engorda, e por isso ela vai se autodestruindo, ela não pensa mais em se arrumar, já não tem mais a vaidade que tinha. Essa mulher está sofrendo, e você nem sabe. Porque ela não gritou, ela não chorou, ela não comentou com ninguém, ela não pediu socorro. Este é o socorro silencioso. Só que você que tem ouvidos sensíveis, especialmente a palavra do Altíssimo, você vai ter esse olhar que o Pai vai te dar, assim como tem me dado, para poder cuidar dessas pessoas. E essas pessoas vêm até nós, é muito incrível isso, irmãos. Eu não procuro por essas pessoas, é elas que vêm até mim. E elas desabafam assim com a naturalidade tão espontânea, que vocês não têm noção. E agora eu resolvi relatar esses casos. Tem mais alguns casos ainda que eu vou estar falando nos próximos dias. Já pedi autorização às pessoas, elas já me autorizaram a estar contando esses casos e eu vou estar contando a vocês. Hoje aqui, de forma aqui superficial, sem estar detalhando os nomes, estou dizendo a vocês que estou cuidando de uma criança muito novinha que puxa chumaços de cabelo, porque sofre depressão psicológica. Estou falando de um adolescente que se cortava com objetos pérfuro-cortantes. Estou falando de 2 jovens adultas